Olá, bem-vindos ao Psipod, onde batemos um papo sobre psicologia. Eu sou Amanda Bezamar. Eu sou Luciane Bezamar. E agora começamos mais um episódio de Geração em Geração. Hoje estamos aqui com duas ilustres convidadas. A Lara Bezamar, que é minha filhota e que está fazendo, eu já falei dela aqui, que está fazendo medicina na UFRJ. E uma querida pessoa, que é a Carol, que eu tive o prazer de recém-conhecer, mas que me encantei com a forma e o formato como a Carol e o Rodrigo conduziram esse caminho da Lara à chegada à UFRJ. Isso, a gente está aqui com a Carol Braga, professora de Biologia e diretora do Foco Medicina Vestibular. Bem-vindas, Oh, meu Deus, obrigada demais, viu? É um prazer enorme estar aqui. Aquele clichê, né? Muito obrigada pelo convite, mas é verdade. Ainda mais para falar sobre um assunto que seria quase inimaginável, há bem pouco tempo atrás, estar associado a vestibular de medicina, né? Uhum. Não é só o senta e estuda enquanto eles dormem. O que a gente está fazendo aqui falando sobre saúde mental? É bem novo, né? Um tema bem novo relacionado a isso. Então, obrigada demais. Mas como é importante, né, Carol? Como isso pode fazer toda a diferença quando uma pessoa quer determinar uma situação, né? Tinha esse clichê, né? Que chegar à medicina era estudar, sentar, estudar. Essa é um pouco a fala do pai da Lara, era a fala. Ele hoje, acho que está entendendo essa nova posição das coisas, né? Mas ele é um médico e ele entendeu isso. Era estudar de sol a sol, não se divertir, não sair para lugar nenhum, para você conseguir chegar lá. E vocês hoje vão falar de outras coisas aí, né? Sim. Eu nunca esqueço da primeira entrevista que teve, que foi até com o Rodrigo, né? O meu pai estava assim de cantinho escutando e eu e minha mãe na entrevista mesmo. E aí eu lembro que o Rodrigo falou alguma coisa nesse sentido assim, né? Porque vocês sempre falam do bom feijão com arroz, de sentar a bunda e estudar, óbvio, né? Hoje em dia a gente fala muito entrelaçando isso com a saúde mental, obviamente. Mas eu lembro que ele ficou rindo e ele falou: tá vendo? Esse cara aí tá falando igual eu falo pra você, ó. Tudo que eu faço, santo de casa não faz milagre, né? Tudo falando assim, eu concordo com ele, gostei deles, aí não sei o que, tipo, eu lembro... E só pra explicar pra galera que tá escutando a gente, essa entrevista que a Lara tá falando foi a entrevista pra ela entrar no Foco, que é onde a Carol trabalha, né, é dona aí desse projeto incrível, que ela vai explicar um pouquinho pra gente hoje, né? Por que você não fala um pouquinho do Foco, Carol? Pode ser, eu vou contar pra vocês então. O Foco nasceu em 2014, então ano que vem completa 10 anos. Eu costumo dizer que ele nasceu de um incômodo, né, um desconforto que a gente sentia. O Júlio, que também é um dos professores do Foco, professor de redação, foi professor da Lara também, e é um dos nossos sócios. O Júlio, ele era professor de escola, eu também. A gente trabalhava em colégios enormes, cursinho, já há muitos anos. E a gente tinha um desconforto muito grande de perceber o quanto o vestibular, ele ainda era retrógrado em relação às mudanças, ao choque geracional. Então, essa época, por exemplo, que você citou, né, do pai da Lara... é só sentar e estudar, né, e vambora e tudo mais. Cara, era uma outra geração, era uma outra realidade. Criança não tinha espaço de fala, as famílias eram, né, as coisas eram muito mais encaixadinhas, não se tinha nem espaço, não existia a palavra bullying. A gente não conhecia, era uma dinâmica muito diferente. Então, esse esquema funcionava bem. E a gente já estava ali em outras várias gerações à frente, né, com as pessoas podendo demonstrar muito mais determinados incômodos, né? O desconforto do ter que reprimir o que tá sentindo em nome do sacrifício. E a coisa parece que não estava encaixando bem, mas ninguém falava sobre o assunto, sabe? Era um tabu. Então, se você tentava levantar isso nessas grandes instituições, essas instituições muito tradicionais, era aquela coisa tipo assim, cara, não tem espaço para isso, porque agora tem aula, amanhã tem simulado, amanhã tem outro compromisso, tem uma folhinha para entregar. Então, era um assunto silenciado. E o papel do psicólogo nessas grandes escolas e cursinhos mais tradicionais até hoje é o de orientador vocacional.
Ele tá ali muitas vezes para guiar o aluno, ajudar o aluno nessa parte da orientação vocacional. E alguns lugares, principalmente para o pessoal que está no terceiro ano e cursinho, ajudar a montar planejamento de estudo. Acabou. Né? E o resto é assim, tá mal, senta aqui um pouquinho, bebe uma água, chora um pouquinho Apagar e volta. um incêndiozinho. Né? Isso, exatamente. Então, a gente tinha um incômodo disso, né? Somado a outras questões aí da parte técnica de preparação mesmo. Então, quando o Foco nasceu, ele nasceu dos 3, né? Eu, Rodrigo e Júlio, 2 professores e o Rodrigo, que já tinha uma graduação antes e recentemente tinha iniciado uma nova graduação. Então, tinha vivido a sala de aula do pré-vestibular, tava fazendo direito na UFRJ na época também. E aí a gente falou assim, cara, peraí, tem alguma coisa muito esquisita na forma como esse negócio é feito. Primeiro que o vestibulando de medicina tem demandas, o sarrafo dele é muito alto e ele tem demandas muito peculiares para funcionar naquele esquemão também do todo mundo junto, 200 alunos em uma sala, o cara de engenharia junto com o cara de história, junto com o outro de letras, junto com o outro da medicina. Assim, tinham coisas ali que estavam gritando num espaço silencioso. A gente falou, não dá. Então, a primeira decisão foi, vamos fazer uma preparação exclusiva para a medicina. Isso já é muito audacioso. Sim, né? com certeza. Muito, assim. A gente já teve problema, inclusive, de pais, assim, querendo quase bater no Rodrigo em matrícula, de falar, não, mas a minha filha é de odonto, ela é muito esforçada, ela é muito dedicada, você tem que aceitar ela. A gente fala, não, aqui tem as peculiaridades do grupo deles, então é só medicina. E além de ser só medicina, né? O Foco, ele trabalha desde o iniciozinho com o entendimento de que o equilíbrio entre o pilar técnico, então a tal da preparação de excelência que todo mundo sempre ouve falar, né? Então, em materiais, em aulas, em corpo docente, tudo tinha que ser muito impecável nessa parte, né? Mas que não era só sobre isso. Né? O famoso não é só sobre isso. Que a gente também tinha que trabalhar no nosso aluno no dia a dia uma mentalidade de força, de enfrentamento, porque as pessoas confundem isso. Elas falam assim, porque no Foco vocês tratam muito o assunto de saúde mental. Ai, que saco, um papo de gratiluz. Não tem nada, é o contrário. Na verdade, não tem nada de gratiluz, né, Lara? A Lara é a melhor pessoa pra exemplificar. Não tem nada de gratiluz, né? A gente chegou a falar em um dos podcasts sobre o como tem uma geração aí falando muito dessa positividade, mas em excesso. E aí fica aquela positividade tóxica. Isso! Não, e as pessoas confundem. Acha que vai falar sobre saúde mental, aí vai acolher só, aí vai não sei o quê. E isso foi o primeiro baque que eu tive ali já com o Rodrigo, que foi uma das primeiras coisas que ele já falou, assim, olha só, a gente não tá aqui pra ficar pegando na mãozinha, acolhendo, não sei o quê. Algumas horas você vai precisar disso, mas outras você vai precisar de outras coisas. Outras você vai precisar do levanta do puff e vai, minha filha. Enfrentamento. Então, trabalhar assim, essa mentalidade de enfrentamento, tipo, às vezes, várias vezes isso acontece, né? O aluno fala, tô mal, não tô rendendo. Tá tudo bem, para. É melhor separar, respeitar esse limite do que essa bomba estourar lá na frente, né? Então, trabalhar essa mentalidade de força, cara, você vai ser médico. A caneta de hoje é o bisturi de amanhã. Né? Eu quero minha mãe. Na hora que um paciente chega parando na tua frente, cara, ali você vai ter que encontrar essas ferramentas, esses recursos de controle emocional, porque tem um pai, uma mãe, um filho esperando que você seja a pessoa que sabe o que fazer. O médico tem isso em determinadas situações, né? Tá todo mundo gritando e o mundo se acabando ao redor, mas ele é a pessoa que é quem todo mundo tá olhando pra cara dele esperando. E aí, doutora, o que a gente faz agora? Se ela também sentar e chorar, acabou. E devido às proporções, eu acredito que as pessoas precisam começar a ter um pouco mais esse olhar também. Eu tenho uma estagiária que veio falar comigo de uma insegurança, porque estava virando terapeuta em treinamento e pegando um grupo lá na nossa clínica pela primeira vez. E ela falando de muitas inseguranças, não sei se eu tô pronta pra ser a terapeuta principal do grupo. E eu falei, olha, isso pra mim só indica o quão pronta você tá. Porque se você tá se duvidando, mas tá colocando uma ação dentro disso e querendo se preparar e correndo atrás, é muito diferente de você se duvidar e você paralisar, ou de você se duvidar e só querer ser acolhido, né? Na verdade, você tem que ter um movimento depois disso, né? Exatamente. Muito legal. E eu acho que pra gente fazer uma conexão aí também é legal dizer como a gente percebeu a mudança da Lara quando ela entrou no Foco.
A gente já vinha vendo a Lara, acho que foram uns 2 anos, né? 3 Antes, anos. 2 ou 3 contando anos. Com o do foco, 3 anos, Não, Estudando. então 2 antes, né? 2 2 anos antes, antes, e o como ela estava desgastada, o como a família se desgasta com ela, né? Sentindo também tudo isso que ela tá sentindo, mas que é também uma coisa dela, né? E o como a gente viu uma mudança de mindset quando ela entrou. Ela ficou mais leve. Ela ficou mais leve. As decisões, as pequenas decisões dela o que eu vou escolher fazer e o que eu vou escolher abrir mão, ficaram menos pesadas, né? Ela conseguiu enxergar as coisas com mais clareza. E muito curioso quando vocês estão falando, porque assim, isso não se confunde com menos compromisso, ao contrário, Exatamente. né? E As eu pessoas acho que- tendem a olhar isso como assim, então pode ser menos compromisso, é ao contrário. Quanto mais olhar você tem para isso, mais responsabilidade você tem sobre isso e mais gerenciamento você faz dessas qualidades de vida dentro disso. Né? Eu achei interessante isso que você falou, porque aquele exemplo que a gente deu, né, da figura tradicional do psicólogo na escola, no cursinho, que era ou só na parte de orientação vocacional, ou entrando na parte do pegar na mãozinha, senta aqui comigo que eu vou montar seu planejamento semanal. E a gente se recusa. Uhum. É isso que eu ia falar. Eu acho que um dos grandes diferenciais de vocês, que foi uma coisa que me tranquilizou até, é a questão de que, assim, vocês não vão chegar e falar, estuda isso, 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 isso. Mas vocês também não são aquele curso que chega pra você e fala, não, você tem que estudar um pouco de tudo. Não importa o que teve antes, o que teve depois, qual foi a sua trajetória pra chegar até aqui, estuda um pouco de tudo, porque pra medicina tem que ser tudo. E não é assim, sabe? Eu tinha uma bagagem já, eu tinha toda uma coisa. Então, vocês sempre falavam nessa luz, assim, do você saber ler o que você precisa estudar. Porque você vai ser a pessoa que melhor vai saber. E não a gente chegar pra você e falar, não, você tem que estudar isso, não, você... Entendeu? Então, acho que vocês são poucas... Assim, uma das poucas pessoas que tem o culhão de chegar e fazer isso, entendeu? E não ter medo de fazer isso. Eu acho que muitos cursinhos ficam com medo de falar assim, eu acho que você precisa dar prioridade pra tais coisas. Porque, assim, às vezes a pessoa vai dar essa prioridade e isso vai prejudicar ela. Mas vocês sempre falam, desde o início, assim, é uma escolha que você tem que fazer. Não, é desenvolver protagonismo Entendeu? mesmo, Exatamente. né? Não pode ser só um discurso. Você tem que ir pra prática. E muitas vezes na prática, tem essa coisa do cliente tem sempre razão. E como o cursinho não é escola, eu vejo que muitas vezes esbarra nisso, sabe? Do tipo, eu não posso dizer não a nada que eles me peçam. Então, realmente, tem que ter coragem quando ele senta e fala, porque eu sou uma pessoa, assim, desorganizada, eu fico um pouco perdida, eu não sei o que estudar. Você não pode montar o planejamento? Você fala, não, porque não é nisso que eu acredito. E o Rodrigo é muito claro na Muito, primeira reunião, né? nossa. A primeira reunião, que é uma reunião Só fica quem tem que ficar, com né? com o candidato e alguém da família. E ele diz, se tá esperando isso aqui, não pode sair dessa reunião. Não a gente precisa fala ficar muito isso, pra quem não é. E não é nem no sentido de falar assim, numa questão de definitivo, né? Olha, você não é desse perfil. É no sentido de falar assim, cara, você vai ter que revisitar esses conceitos. Você tem que entrar aqui disposto a passar por algumas transformações de mentalidade, antes de tudo, que provavelmente vão tirar desconforto. Sim, vai sair da zona de conforto. Eu né? acho que não é tem nem a como. questão de, você não tá nesse lugar. É a questão de você tá aberto a mudar. Isso. É uma triagem natural de evolução, né? É. Ali tem quem consegue evoluir dentro desse ambiente, dentro desse contexto. Quem não consegue, se perde, fica pra trás. E eu acho isso muito positivo, sabe? É por isso que às vezes alguns falam assim, porque a gente aqui é uma família. Eu falo, gente, legal, né? Que vocês tenham essa percepção de que vocês formaram vínculos, conexões bacanas e vocês sentem uma extensão de família. Mas a gente nunca reforçou muito essa ideia de se nomear família e coisa assim. A gente é um time. A gente trabalha muito essa noção de time, sabe? Existem lideranças muito objetivas, existem regras do jogo. A gente segue, a preparação ela é baseada num edital. Entende? Não é uma coisa assim aberta que dá na minha cabeça. O Júlio fala muito isso na preparação de redação. Júlia, eu posso escrever assim? Você gosta que eu escreva assim? Não é sobre mim. É sobre a banca, é sobre o edital, é o que pode e o que não pode nas regras daquele jogo. Sim. Né? A gente só tem a expertise de conhecer aquelas regras, de já ter preparado, né, centenas de alunos que conseguiram vencer naquele jogo e compartilhar esses ensinamentos. Mas a realidade é que a gente não tá inventando a roda.
Né? A gente não tá inventando a Sim, roda. mas é isso que você falou agora que foi muito interessante, assim, é sobre rever os seus conceitos, rever a forma que você olha para isso, né? A entrevista de vocês que está no YouTube, aquele título eu adoro, assim, que você botou, ela não fez tudo, mas ela fez o necessário. Meus né? amigos me zoam até hoje Se por as isso. pessoas- Não, mas se Mas as eu acho pessoas... incrível, eu É acho incrível incrível. isso, né? E é isso, porque as Quem pessoas... conhece a Lara sabe que ela queria fazer tudo. Tudo e mais verdade. um pouco. Eu mudei muito essa mentalidade, cara, quando eu entrei no Foco, porque eu era essa pessoa, eu queria abraçar tudo, eu queria fazer tudo. E aí, quando eu dei de cara com vocês e com tudo que vocês estavam colocando ali pra mim, eu falei, cara, realmente, assim, se não tá dando certo desse jeito que eu vim fazendo até agora, por que eu não vou escutar o que eles estão me falando e tentar fazer dessa forma? E eu comecei a ver que realmente dava certo, porque eu comecei a ver resultado, né? Até nos simulados mesmo, na forma como eu tava me sentindo, na forma como eu tava me colocando, elas mesmas falaram que, né, eu Não, mudei. e até hoje, tá? É incrível Então. ver ela na faculdade falando assim, esse aí, ele não sabe, ele tá tentando fazer tudo. Ele não tá a gente- tentando fazer só aquela, o que aí, ele aí a gente volta pra aquela coisa dos clichês, né? Que eles têm seu valor. Uhum. Quem tenta dar conta de tudo, na verdade, não dá conta de nada. Nada bem feito. Uhum. Como dar conta de tudo? Tenta aí, vai ficar tudo uma porcaria. Né? Mas vai tentando. E justamente o vestibular de medicina, ele exige essa transposição do bom pro excelente. E essa virada, ela vai na contramão do tentar dar conta de tudo. Gente, às vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, ai, Carol, mas isso aí já vai dar polêmica. Que eu falo, não existe, com tudo que a gente conhece hoje sobre aprendizado, sobre performance, não existe mais a gente continuar batendo nessa tecla. Isso é arcaico demais, do matéria dada, matéria estudada, pelo amor de Deus. Porque a aula é dada, o conteúdo tem que ser dado de uma forma geral. Então, eu vou dar uma aula de um conteúdo X, porque eu tenho que cumprir aquele conteúdo. Ele tá no edital. Só que a forma como a Lara absorve depende da bagagem com que ela chegou, depende da cognição, depende do estado emocional de como ela participou daquela aula. O quanto ela sai daquela aula já... Tô safa, não tenho nem o que estudar além. Eu só aqui aparei umas arestazinhas e tal. Assim como tem aluno que sai da aula e ele fala, meu Deus, essa aula só me mostrou o quanto eu não tenho base nenhuma disso. Assim, eu tava ouvindo em uma outra língua alienígena. Então, depois daquela aula, aí sim, ele teve uma revelação, né? Foi o chá revelação. Ele falou, putz, cara, eu realmente não sabia nada. Então, agora eu vou voltar, vou começar num parâmetro, um referencial ainda mais básico, eu tenho que me alfabetizar nesse conteúdo. E aí, o tempo, às vezes, que ele leva, depois desse chá revelação, pra ir lá e falar, putz, cara, realmente, meu problema em matemática não é no conteúdo A, B, C, é a base. Aí eles falam assim, mas se eu tiver que aprender isso do jeito que eu preciso, eu não vou mais conseguir desacumular a bola de neve do matéria dada, matéria estudada. É porque Aí a sombra do matéria acumulada vem, você né? fica com medo, né? Você fica com medo. Nossa, assim. você acha que vai ser bonito, gente, né? isso é uma Exatamente. mudança de quantificação para qualificação. Sim, Isso aí. exatamente. E isso faz muita diferença dentro de um cérebro. É você aprender a fazer a coisa de uma forma totalmente diferente, né? Com certeza. Que é E a muito- qualificação é aquilo que a gente constrói. Porque quando tá qualificado, tá dentro. Isso. Você vai para a bola seguinte. Por isso que os resultados explodem, né? Exatamente. É surreal. Vocês pegaram a linha necessária E sabe o que eu acho incrível? situação, né? É que isso não é um segredo guardado a 7 chaves. Isso eu ia falar. A cada entrevista a gente fala disso, a cada story. Por isso, Ai, eu fico assim, falo, meu Deus, Carol, tá a tudo aí, propaganda né? que eu faço de vocês, eu falo, gente, vai ver as lives. Só que é de graça, online. Eles dão, tá tudo ali, cara. Tá tudo ali. Se você absorver aquele conteúdo ali, Mas E você é vê isso que que é ambiente saúde faz mental. diferença, né? faz, óbvio. E é isso que é saúde mental, né? Na verdade, é esse processo. É esse processo de você tirar a quantidade de coisas que tá acontecendo ali com você, selecionar, alinhar, resolver e qualitativamente olhar pra você como um indivíduo que é isso, um indivíduo, de forma individualizada, né? Se a gente tá falando de saúde mental, você precisa ter um olhar pra você. É. Não pros moldes, não pros padrões, não pra caixinha que você tem que se encaixar, né? E eu acho que vocês estão criando um movimento aí, Carol, com foco, que não é só pro vestibular de medicina. É um movimento pra medicina, até. Sim. Porque isso que eu falei, assim, de que me remete a Lara
na faculdade, tendo um olhar para os estudantes que não são do foco, ou para outros estudantes que não estão no nível de maturidade de saúde mental, como ela conseguiu alcançar, muito também por conta de vocês, ela olha e fala, nossa, mas ele não tá dando conta, e fica claro para ela esse caminho que falta ele trilhar de saúde mental. Sim. E eu fiz até algumas pesquisas, né, antes da gente fazer essa entrevista, do como existe um estudo, uma área de estudo dentro da psicologia agora, voltada para estudar esses estudantes de pré-vestibular e de vestibular e de já, né, medicina. Porque são pessoas que são tão afetadas psicologicamente, são pessoas que carregam uma alta performance, mas não é só alta performance, vem todas as implicações éticas também dentro disso, de você estar lidando com vidas humanas, né? De você estar querendo iniciar uma carreira onde você vai ter muitos riscos e decisões, escolhas muito difíceis, né? E eu acho que tratar e falar de saúde mental para esse público é uma coisa, assim, importantíssima. Essencial até, né? Essencial para o futuro até da medicina. Sim. Né? Para uma medicina melhor, né? Até. Desde a situação da carga de trabalho e estudo que essa pessoa vai precisar ter. E eu queria até comentar sobre isso, porque às vezes a gente vê muito esse movimento, né? Ao invés de você tentar mudar a sua percepção, a sua forma de gerenciar os acontecimentos ao redor, você bota muita energia em tentar mudar os acontecimentos ao redor. E é claro que tem muita coisa que a gente tem que, sim, revisitar, repensar, ver o que dá pra mexer, etc, etc. Mas assim, a faculdade de medicina, assim como o vestibular de medicina, né? Mas a faculdade amplifica isso ainda mais, sempre vai ser pesada. Então as pessoas falam assim, mas é um absurdo! Os estudantes de medicina agora tem a janela verde, né? Eles têm que ter a janela verde, a área verde, que é o espaço na semana pra eles cuidarem da saúde mental. Mas, gente, quem é que sobrevive em uma semana, em um mês? Vamos lá, tem uma área verde numa tarde e uma quarta-feira. Então, com 4 áreas verdes no mês, agora você tá equilibrado. Não, cara, isso é um trabalho diário, é igual tomar banho e escovar dente. Então, os acontecimentos tem dia que é pedrada. E vai ser, eu brinco com eles, né? Bem-vindo ao mundo dos adultos. Sim. Vai ser. Sim. Então, assim, eu acho que esse trabalho da gente realmente olhar pra dentro e pensar, cara, quem a gente tá sendo, como a gente tá lidando com esses acontecimentos ao redor. Isso é muito importante. E a gente sempre fala, sua formação médica já começou, cara. Isso é muito legal. criar Já essa começou. mentalidade, né? Sim. Cara, Né? isso é muito verdade, assim. Porque eu consigo diferenciar claramente as pessoas que estão ali com essa mentalidade e, assim, sabendo que o quão importante é você cuidar dessa área também. Assim, no dia a dia, como você disse, no cotidiano, você ter a visão de que você precisa fazer coisas pra, né, aguentar essa rotina muito pesada, e as pessoas que não têm essa visão, entendeu? É nítido, assim. Eu vejo, na minha turma da faculdade, eu vejo. E é bizarro, porque eu sei que essas pessoas, assim, elas vão conseguir, elas vão estar lá da mesma forma e tal, mas, assim, a que custo, né? Vão passar por situações muito mais complexas e mais pesadas do que eu, por exemplo, que tenho essa noção, entendeu? E a gente também tava falando antes de começar, né? O como esses toques de saúde, às vezes, são toques de coisas tão básicas e primárias, né? Do como, no podcast de vocês falam, inclusive, sobre o ir ao banheiro. Né, que a gente tava falando que Não o ficar Rodrigo... aprendendo xixi durante 5 horas de Enem, né? Mas gente, olha isso, é uma coisa que parece tão básica, né? E o Rodrigo tava muito legal falando assim, como que eu vou chegar pra um cara e falar assim, cara, você tem Uma que fazer pessoa xixi. adulta, né? Uma pessoa cheia de informação. Informada. Olha só, você tem que fazer xixi durante a prova. Cara, Mas essa coisa do nosso óbvio é o milagre de alguém, né? Às vezes a gente sente que a gente vai falar uma coisa assim que parece tão ridícula e alguém fala... Meu Deus! Gente, eu lembro até hoje, eu fui fazer uma prova da USP, né? Fui fazer a FUVEST. E eu lembro, eu levei lanchinho, garrafa de água, não sei o quê. Depois, quando eu saí, cheguei na casa da minha tia, né? Porque minha tia mora lá em São Paulo, eu ficava lá, né? Aí ela, e aí, me entrega as coisas e tal. Aí eu, acabou que eu nem bebi nada, não comi nada. Ela, como assim? Você ficou, tipo, 5 horas lá, tu não comeu nada, não bebeu nada, o que é isso? E aí, assim, eu fui mudando essas coisas, realmente, porque era uma coisa assim, eu pensava, tipo, eu não quero ir ao banheiro porque eu vou ter menos tempo, então não vou beber água.
Aí tu fica 5 horas sem beber água, fazendo uma prova, gastando energia, Aí sabe? quando você entra pro time foco, você é xingado de amador. É. Você é amador! Isso é amadorismo! Você é um profissional do vestibular. Aí de tanto também incutir na sua cabeça, na hora que dá vontade de vestir, você... Tudo bem, já tô indo. Você já fica ali, entendeu? Exato. De alerta. Mas, gente, é engraçado porque... Como eles já estão em formação médica, tem hora que eu tenho que apelar pra fisiologia, né? Então a gente vai e fala, olha só, deixa eu te contar uma coisa. Qual é o órgão que você, assim, vai estar mais botando pra trabalhar? O meu cérebro. Eu falei, então, eu acho que você ia gostar de ter ele a seu favor durante a prova e não contra você. Você acha que um cérebro desidratado, mal oxigenado, hipoglicêmico, ele vai funcionar bem ou mal? Será que seus erros de atenção... que todo mundo já deve ter visto isso, né? Que é muito comum em um determinado momento da prova, você fazer a sequência dos erros. Você erra 7 de uma vez, 10 de uma vez. Você só percebe isso quando você corrige. Né? Mas, na verdade, à medida que você vai fazendo o simulado, realmente treinando autoconhecimento, percepção, você já errou 2, 3 ali na sequência... Você já tá atento, cara, que você tem que parar. Por quê? É o momento que você já tá mais lento, você já tá bocejando mais, você, sabe? Então, seu corpo vai dando sinais e você já tá capaz de perceber esses sinais. Então, essa coisa da oxigenação, hidratação e alimentação é real, porque além deles esquecerem de beber água, prende xixi. Então, tem toda uma energia na musculatura do esfíncter pra segurar aquele xixi dentro da bexiga. O desconforto, porque começa a incomodar, começa a doer. Não come. Cérebro é máquina de consumir glicose, cara. Então, aí além de tudo isso, ainda tem outra situação que é dessas óbvias, né? Mas que é bom falar, que é, durante a prova, eles entram no casulo. Já reparou como é que eles vão fazendo prova? Eles vão fazendo assim. Eu não sei se é medo de alguém colar, eu não sei. Né? Desespero, tipo, me abraça, eu não sei. Eles começam a entrar num casulo na prova e eles vão comprimindo o tórax. Então, a respiração fica curtíssima. Então, a gente falava, levanta, estica, caminha, cara, retorno venoso. Não tá chegando a pessoa sentada e curvada, não chega sangue ao cérebro. Entra exatamente nessa dinâmica que a gente falou. Isso não é óbvio? Sim. Isso é neurociência, né? E tem gente que tá 10 anos fazendo vestibular e nunca testou-se em prova com esses recursos. E isso que você tá falando, assim, do corpo mimicar as emoções, o oposto também acontece. Então, já existem pesquisas que dizem isso que você fala, é super embasado, no sentido de, se você tá muito mal e você se força a ficar um tempo sorrindo, a chance de você começar a ficar mais feliz é real. É uma coisa que acontece. O seu corpo, biologicamente, vai se alterar pra mais alegria e mais felicidade se você começar a mimicar isso. Olha isso, é incrível, então, né? é real isso, entendeu? Eu tive uma aula na faculdade essa semana que falaram sobre isso, assim, a mente muda o corpo muda a mente também. Então, assim, é você fazer coisas para que seu cérebro se adapte de acordo com essas coisas que você está fazendo também, né? Por isso que, por exemplo, quando a gente tá falando de tratamento de depressão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a exposição gradual. E aí, ele começar, aos poucos, começar a se expor aquelas coisas. Vai e faz mal. Faz mal, que a gente diz, emocionalmente. Sim, né? sim. Mas não deixa de fazer. Sim. Porque de tanto você fazer mal, você vai se adaptando. Não deixa de sorrir. Sorrir. Tá feliz? Não, mas sorri. Porque aí faz aquilo que te faz sorrir. É né? verdade. Porque você vai fazendo o suficiente e o seu corpo também vai se adaptar. Então, isso que você falou, eu achei incrível. Na hora da prova, de você fazer a postura corporal de quem tá confiante, mesmo que você não esteja. Sim. Verdade, Essa coisa verdade. da fisiologia, eu mudei muito, de verdade, assim. E é o que você falou, uma coisa que eu nunca tinha colocado em prática, e quando eu coloquei fez muita diferença, porque eu não comia durante a prova, porque eu queria ter mais tempo. E às vezes, sei lá, levei um biscoito que vai desfarelar aqui na prova, nananã, vai me dar trabalho. Aí eu ficava com preguiça, sabe? E aí eu não bebia água pra não ir ao banheiro, não sei o quê. Mas assim, o meu Enem, principalmente o segundo dia, que foi um dia muito pesado pra mim, sempre foi. E, né, principalmente esse ano, que foi uma prova mais difícil e tudo mais, foi muito pesado pra mim. Eu tinha horas que eu começava a ver meu corpo dando sinais, assim. Eu começava a ficar mais ansiosa, o pé bater. Ou, começava a ficar muito coisa. Ou,
sei lá, errei uma questão que eu li e pensei, acho que vai Voltou ser fácil. 3 vezes na mesma frase. Exatamente, eu já percebia e falava, não, peraí. Aí eu ia, bebia uma água, assim, se tivesse vontade de ir ao banheiro, ia, dava uma caminhada com calma. Porque às vezes tem isso também, né? Você chega num lugar de prova, aí fala, putz, a minha sala é longe do banheiro. Vou ter que andar pra caramba pra ir até o banheiro. E nesse ano, né, do Enem, aconteceu isso comigo. Eu fui fazer numa escola pública, né, municipal. E aí, a minha sala era no 2º andar e só tinha banheiro no 1º. Então, eu tinha que descer a escada, não sei o que, não sei o que lá. Então, quando eu entrei na prova, eu já fui trabalhando na mentalidade assim, não, Lara, você vai ter que ir ao banheiro durante a prova. Então, assim, aceita. Vai dar uma andada, vai dar, né, um exercício. Mas o ganho é físico. surreal. Imagina subir uma escada, o quanto de oxigênio a mais não foi pro teu cérebro. Quando você chega lá, parece que recomeçou a prova. Exatamente. E o que você ativa em sentido de emoção também, né? Correr sério. ativa o quê? Adrenalina, ativa medo, ativa coisas que você não quer se desregular naquela hora. E aí eu Exatamente. sentia que, assim, eu brinco, né, que eu fui ao banheiro na prova, sei lá, umas 5 vezes, eu acho. Porque, assim, eu voltava e eu sentia realmente que tava recomeçando, sabe? Que tava, tipo, não, agora tô mais cabeça limpa e tal, então faz muita diferença, muita, realmente. E às vezes as pessoas falam assim, então é sobre parece que a gente tá falando sobre um conjunto de hacks, né? Assim, vamos falar então de uns atalhos. Na verdade, não é que se você não teve a preparação técnica, você não chegou lá, porque é uma prova técnica pra caramba, né? Você vai ter que dominar muitos conceitos. Você vai ter que ser realmente excelente em conteúdo. Então as pessoas falam assim, então se eu for xoxa, manca, capenga aqui nessa parte do conteúdo, mas aplicar todas essas questões aí pra melhorar a minha questão emocional, a minha questão de postura, segurança, né, a fisiologia do meu cérebro, por isso o meu resultado decola, e eu sempre falo, não. Né? Aí é a mesma história que as pessoas tentam pra dizer que não tem tempo pra cuidar do seu bem-estar, que dormir no mínimo 6 horas por noite, né? 8 horas, então, vestibulando de medicina, nossa senhora, pra ele é a coisa mais absurda, você comentar a possibilidade, né? Então, sono de qualidade, atividade física, terapia, momentos de lazer, quando eles passam a entender que tudo isso, todos esses conhecimentos, né? Eles não são exatamente hackzinhos. Eles são ferramentas para potencializar. Recurso mesmo, é recurso, é ferramenta. Né? Para potencializar que tudo aquilo que você estudou, você aprendeu, que você ralou, lá na hora da prova, a chance de você conseguir usar toda aquela bagagem cognitiva só é maximizada. Então não tem milagre. Não é porque você respirou mais, oxigenou melhor o cérebro, que entrou ali na hora da prova no improviso um conteúdo que não tinha. O problema é que quando a pessoa não usa essas habilidades, esses recursos, ela também não consegue botar pra fora. Que eu falo que estudante, ele é muito preocupado com o upload, né? O quanto ele leu, o quanto ele foi exposto à aula, upload. Só que a hora da prova é download. É botar pra fora. É botar pra fora, cara. E aí, se o cara tá lá, e o cérebro bugado, e ele tremendo, e ele não faz nada com isso, e ele desregulado, não faz o download. Tá tudo ali. Mas não põe pra fora. Não põe pra fora, não tem alguém ali pra pegar na sua mão e sentir o seu merecimento, ou o quanto você se dedicou. Tem um número, né? Um resultado muito concreto. E por isso que eu falo de equilíbrio. Sim. Não é um papo só sobre saúde mental, mas também não pode ser um papo só sobre a melhor biologia. E eu acho que isso é legal, né, Lara? Porque vocês... eu acho que o foco, ele proporciona isso pro aluno também numa medida... que, cara, assim, eu acho muito admirável mesmo, assim. Porque eu falo que eles recebem como se fosse uma caixinha de ferramentas com tudo que eles precisam ali. E eles são muito inseguros, né? É muito concorrido. Uma micro coisa que dê errado, o cara não passa por meio ponto, tem mais um ano pra encarar. É muita insegurança envolvida. Então, quando ele tá ali, ele tá naquele time, ele recebe uma caixinha de ferramentas. Ele sabe que tudo que ele precisa, embora ele só vá dar conta do necessário, não é mesmo, Lara? Mas tudo que ele precisa tá ali na caixinha. As apostilas, as aulas, o material. E ele vai usando o que ele precisa, né? E o tudo dentro disso pode ser só o necessário. Isso! Né? É você saber acessar suas ferramentas. Perfeito. Né? Perfeito. E uma coisa que eu gostei muito também dentro desse caminho, que eu vi minha filha aí 3 anos dentro desse caminho, dessa luta aí, né? É
viver o lazer sem culpa, né, Carol? Vocês falam isso, né? Exatamente. Cara, eu não vivia antes de vocês. Eu falo, o ano que eu passei, o ano que eu tava no foco, foi o ano que eu, assim, mais saí, mais fiquei em família, mais, assim, comparando com os outros anos, né? Aham. Porque, assim, era o que tava ali me tirando um pouco a válvula de escape, é o que me fazia bem, pra depois eu voltar melhor, renovada pro estudo, né? Então, eu falo muito do valor disso até hoje, sempre que me perguntam, sempre que, né? Porque quando você passa é muito engraçado, né? Você meio que vira uma celebridade. As pessoas vêm falar com você assim, tipo, mas e aí, o que você fez? Me conta, não sei o quê. Não, e aí eu acho muito engraçado. zoando, porque às vezes a gente vai sair, tipo, pra algum lugar shopping, pra comprar roupa, qualquer coisa. Aí eu sempre arranjo alguma desculpa pra falar que ela faz medicina na UFRJ. Cara, é muito celebridade, engraçado. A gente tá né? falando sobre, não, porque eu tava pensando em comprar essa caneca, não sei o que, aí a Amanda, não, é porque a minha irmã, ela faz medicina na UFRJ, e aí eu acho que tem a ver. É muito engraçado isso. Mas é aí porque é um isso, orgulho assim. muito grande também, né? É uma coisa assim que... Porque eu acho que o tempo todo nós estamos falando também de muito esforço. Lógico, né? é importantíssimo você estar reforçando isso. Porque não vai ser menos esforço, mas vai ser um período de muito esforço em que a pessoa não deixou de ser ela, né? Sim. Não, e esse esforço, quando a gente sempre falou estudar para medicina como muito esforço. Mas vocês trazem esse diferencial de falar de muito esforço e equilíbrio. Muito esforço. E poder viver as duas coisas. E que também, para muitas famílias, para muitas pessoas, também é um esforço. Você olhar para o gerenciamento emocional, você olhar para o gerenciamento das regras, você sair um pouco daquelas medidas que você vem a vida inteira. Meu marido mesmo, assim, ele começar a entender que era possível estar fazendo todo esse esforço indo para uma que fazia festa. parte do plano. Aquele descanso, aquele momento de lazer era uma dose de alegria. A gente falava muito isso, Não, né? e eu ia falar isso, assim, é você fazer o seu momento de lazer ser produtivo. Sim. Isso aí. E algumas tem que vezes ter- a Lara chegava para ele e dizia: não, pai, isso faz parte, eu vou. Ele falava: sei. Sei. Mas é um choque geracional. Choque Não, Total. com certeza tem um choque. E difícil. o que você falou com muita clareza, Carol, assim, do que se olhava, né? E do que se exigia também, porque o vestibular também era completamente diferente do que é hoje. É né? verdade. Então, assim, vocês olham pro que Matemática, tão pedindo resolva agora. a equação. Pá, agora não. Joana subiu a montanha, na montanha, ao longo do caminho, Que respingou. é uma Mil evolução, informações sendo que é uma vazadas. evolução humana, né? O ser humano isso aí. evoluiu e está Isso. caminhando para outras coisas, né? Isso. Isso não desqualifica o caminho que se tinha antes. Meu marido é um excelente médico, por Exatamente. exemplo, e ele é super atualizado, ele estuda, mas o mecanismo dele hoje, É o do caminho, estudante né? de hoje, não funciona. Sim. Entendeu? Mas as pessoas, isso também é uma coisa que a gente tem que analisar, né? Como a área da educação, ela é muito tradicional, a gente tem grupos que são muito tradicionais, seculares, né? Tem uma coisa muito enraizada ainda. A gente tá num momento de ruptura mesmo. Você tem um grupo, por exemplo, de vestibular de medicina, que tem entre o corpo de direção uma mulher Uhum. e que vai lá e fala palavrão, e que fala besteira, e que xinga eles, e que não sei o quê. Cara, isso é muito esquisito também, né? E assim, Não, eu lembro de eu perguntando assim pra Lara. Eu assistia de tabela, né? Como eu falei, às vezes eu assistia quando eu tava assistindo os materiais, as lives, as coisas. E aí eu ficava assim, meus pais viram que, tipo, você tá... aí a Lara passou aqui. com a fé de Deus, não. Então, O assim, meu pai é bem conservador. era Mas eu uma sempre coisa- falava, bota o fone de ouvido. Não, ele pelo sempre amor falava, de o Júlio Deus. também sempre falava. Mas assim, eu acho que isso dá uma leveza também pro Mas aluno, dá, né? sabia? Isso Assim, dá- eu isso dá assistia uma as aulas comunicação feliz, mais sinceramente. próxima, Tipo, né? a aula de vocês era, a sua aula, do Júlio, da Claramente, Fernanda. eu Era um- parava pra assistir às vezes, É. era divertido, entendeu? E tem uma ruptura que eu acho, eu dei esse exemplo, né, que envolve essa coisa mesmo da raiz da educação. Então tem essa figura da seriedade, Uhum. que era o que não... A gente não deixa de ter um trabalho extremamente de sério e jeito nenhum. esforço. Fica evidente. Mas parece que é só isso. E tipo assim, tá rindo do quê? Você Que é falou a de rigidez, culpa. né? Isso É a aí. rigidez, né? Isso aí. Eu vejo muito isso hoje, ainda diretores de cursinho, que eles se vangloriam de serem trogloditas.
Mas olha Eles só, acham que a truculência é o que potencializa, que o time deles respeita o que tem que ser feito, as regras do jogo, né? Por medo, por truculência. Carol, e não eu é acho assim, a que responsabilidade é isso- dela, a escolha é dela, entendeu? acho que isso vale falar que, por exemplo, eu tenho 33 anos dentro do estudo da psicologia, né? E eu estudei numa época que a gente tratava o cérebro como rígido. Olha isso. O Não cérebro existia neuroplasticidade. não olha existia isso. neuroplasticidade. Então Era a gente o que era, entendia, né? era o que era. Era o que era. E você agregava conhecimento, você agregava. Então, essa é a visão lá atrás. Isso Né? aí. E que se a pessoa não flexibilizou para entender que hoje a gente fala de neurociência, hoje eu pego uma criança com uma dificuldade enorme e eu não posso dizer até onde ela vai, porque a gente vai trabalhar para esse cérebro fazer um caminho de neuroplasticidade e a gente, não sei. E ela é Ainda muito mais sendo jovem, criança, tudo né? pode É, acontecer. tudo pode Ainda acontecer. mais sendo criança, que ainda tem Né? muita coisa pra desenvolver. Sim, Tudo exatamente. isso que vocês trazem como Mas quando eu processo. cito, só um segundo, quando eu cito criança, por exemplo, eu trabalhei com uma época da minha vida com o que se chamava PC, que eram as pessoas com paralisia cerebral. Uhum. E nessa época se entendia que não havia chance. Se você teve uma área lesionada, não há nenhuma chance de você modificar essa área lesionada. E hoje se entende. Não, e a que gente hoje não tá falando de absolutamente- 300 anos atrás, a gente tá Não. falando de 30. E hoje em dia isso é Exatamente. completamente Parece que refutado, é né? de 300, é Né? verdade. E hoje em dia isso é Exatamente. completamente contrário, completamente Exatamente. refutado, né? Exatamente. Muito- é exatamente. muito louco Olha, isso. o treino que se faz hoje para pessoas que perdem mobilidade física, Meu irmão, gente, gente. entendeu? É sensacional. Não, e seu tio. É. Meu irmão. tio, né? Que é tio-avô delas que sofreu um acidente e ele perdeu o movimento das pernas e hoje ele está começando a andar de novo. Olha isso. Isso é Pois é. ele teve uma ruptura. Sim. E ele está começando a andar de novo com a ajuda de aparelhos e coisas, mas assim, ele está comandando. Então, assim, algo tem aí de muito mais e que nós estamos em evolução, né? Eu falo literalmente que é uma evolução da espécie que nós estamos vivendo. Não, e até a evolução do entendimento também, né? Sim, Eu acho que sim. o potencial sempre teve aí, mas a gente não conhecia o suficiente, né? Estímulo também, É. né? Se você E aí- não acredita na potência de algo, você nem estimula. Exatamente. Aham, Se você não chega tem- pra uma criança assim Você e falam não- pra você, Se não você tem mais do que prognóstico, não é só tem uma jeito. crença. Quem vai Acabou. estimular uma criança assim? Acabou. Né? É. Quem vai? Perfeito. E não, é, assim- e não é só uma crença, é um não saber que existe. É. Né? É até É. mais do que isso. Assim, É você não ignorância sabia. completa, É ignorância. né? Do É poder. ignorância. É ignorância. É, Exatamente. Então, isso quando você fala, remete também a isso, né? Assim, essas pessoas talvez ainda estejam vivendo no cérebro rígido e não Sim. toda a neuroplasticidade que vocês estão vivendo. E aí o choque geracional, ele vai ter consequências muito danosas para esse aluno que tá chegando ali com seus 18, 19, 20 anos, e ele tá tentando se encaixar sob uma ótica que não tem mais nada a ver com como tá girando o mundo agora. E ele fica, gente, até hoje. Se você não estudar, você tem que acordar 4 horas da manhã, você tem que não sei o quê, você tem que estudar de 7 da manhã às 9 da noite, porque se você não fizer isso, você não vai passar, porque foi assim na época do teu pai. E sabe onde que pega, o bicho pega aí? Porque, por exemplo, se a Lara entra num modelo desse, ela ouve de um lado, que é o pai, a experiência do que funcionou pra ele Uhum. há décadas atrás, e de alguém que supostamente está ali em campo de batalha, no presente, falando pra ela que é isso mesmo. E ela tá tentando se encaixar. Então tá se encolhendo de um lado, tá se esticando do outro. E aí é onde eu vejo alunos com potencial enorme. Cognitivamente, aquela pessoa poderia voar, passar pra qualquer universidade pública que ela deseje. Mas ela tá desistindo porque ela simplesmente não está com as ferramentas certas. Então ela põe energia demais, esforço demais, e daqui a pouco ela tá doente, daqui a pouco ela tá desgastada. E ela tá Burnout, falando, não é né? pra mim. Isso não é pra mim. Eu não aguento ficar de 7 às 9 da noite estudando sem ter vida. Cara, até hoje tem gente nesse Ritmo. mundo de vestibular que fala, você não pode ter um relacionamento, se você namora, termina. E eu Ai, fico, gente, gente. a sua única ferramenta de trabalho é essa? É o melhor que você conhece? E Tipo, começa, sobre, a né? pessoa começa até a colocar a faculdade no mesmo saco, né? E aí começa a pensar, tipo, se eu não tô aguentando agora, como é que eu vou aguentar na faculdade? Não, Não, é pra ela mim desiste. mesmo. É, medicina Não é como um todo medicina, não é pra gente. mim. Não é Exatamente. saudável nem pra quem passa dentro desses Pelo amor de modelos. Deus. Pois é, porque vai repercutir esse tipo de Sim, pensamento. exatamente. A culpa de tudo. Você sabe que há pouco tempo aconteceu uma situação que mexeu muito comigo, que foi um aluno que ele falou assim pra mim, que ele tava tendo conflitos familiares, família também muito conservadora,
porque ele falou que ele tirava 50 minutos por dia, quando ele terminava de estudar à noite, pra ver um capítulo de uma série lá que ele gostava. Ele era bem disciplinadinho, esse menino, sabe? E ele falou que tinham alguns episódios que eram muito engraçados. Então ele dava muita risada. E que os pais dele estavam revoltados. Do tipo, do que você está rindo? Tá rindo do quê? Parece que tá com a vida ganha. Tá rindo do quê? E ele começou a entrar numa noia de que ele não merecia ter um momento, 50 minutos por dia de alegria, que rir, de alguma forma, feria a confiança que os pais depositavam nele. E falou, peraí, e as outras horas do dia estão invalidadas? Uhum. Quer dizer, rir tá proibido? E aí ele, né, não tinha diálogo. Me ajuda, conversa com a minha mãe e tal. E você fica numa situação mega ruim às vezes, porque é isso, né? O menino também já é um adulto. Então, enfim, mas é isso, a coisa da culpa. Tem culpa de dormir, tem culpa de parar pra comer, tem culpa de fazer atividade física, tem culpa de mencionar que gostaria de um acompanhamento psicológico, porque a mãe vai achar que ele é fraco, porque ele mesmo fica ali se julgando de tudo. E a cereja do bolo tem culpa de sorrir. Onde esse termina, choque de né? gerações realmente traz esse tipo de coisa que é muito complicado, né? E eu vejo, pra vocês, então, deve ser mais ainda, porque vocês devem lidar com isso com muitos alunos, né? Com certeza. Mas... E dentro desse cenário isso é muito presente, né? Mas acho que também vale, já que a gente falou muito de equilíbrio, ressaltar que também existe um extremo oposto disso, né? Que é aquela geração de agora que quer relativizar tudo. Então, tudo tem que ser no seu tempo, tudo tem que ser quando... O acolhimento acontecer. extremado que você mencionou. Era isso que eu ia falar. É o pai que bota a criança numa bolha e ninguém pode estourar. Ai, não, mas ele está sofrendo muito. Tá bem difícil. Acho que a gente tem Tá que ver sobrecarregado. isso. Ai, Tá não. bem difícil. Como que você motiva Sabe? alguém que tem todas essas crenças, né? Exatamente. Nossa, gente. Eu juro que eu fico olhando, eu tenho 2 filhos bem pequenininhos, né? Então, às vezes eu fico olhando a dinâmica, assim, do... Ai, ele não pode se frustrar com nada, porque senão ele vai crescer com um trauma. E eu fico, Sim. meu Deus do céu. Isso foi uma E eu das tento coisas... até me convencer, né? Que trauma, todo mundo vai crescer. Então vamos escolher aí que traumas a gente vai causar na criança, porque... Isso foi uma das coisas que o Júlio falou também na primeira entrevista aqui do Foco. Ele falou isso, assim. Gente, não dá. As pessoas têm que ter a experiência de se frustrar, porque na vida elas vão se frustrar. E é melhor você se frustrar agora, nesse início, e ter E experiências... aprender a lidar com e isso. chegar tá pra orientado, vida com tá essa no ambiente bagagem. controlado, né? Sim, pois é, exatamente. E aí, essa visão que muitos pais também não têm. E aí são os 2 extremos, né? Realmente, 2 extremos muito complicados e muito danosos emocionalmente, né? Eu diria. Cara, eu lembrei de uma coisa que é muito comum e tem a ver com tudo isso que você falou, Amanda. Às vezes eu vejo pais, né? Aí, ó, já da geração daqui das 3 décadas pra trás, que eles ralaram muito. Uhum. Vieram de baixo, venceram no estudo, são pessoas super realizadas profissionalmente, sabe? E que hoje tem uma condição financeira, tem uma condição ali de estrutura mesmo familiar, completamente diferente da realidade quando eles eram vestibulandos. Aham. Vamos dizer assim, pra simplificar. E aí o filho, que foi criado com todo amor, zelo e um excesso de mimo, começou a encarar o vestibular. E por mais que a gente fale, durma, se cuide, foi o que você falou, não dá pra relativizar tudo. Ó, o edital tá aqui, vai ter que aprender matemática, tá, querido? É isso, vambora. No seu tempo, mas vai aprender. Então tá, bora. Aí, primeiro ano, não passou. Ai, porque eu tô mal, lidou com a frustração. Meu mundo caiu. Sabe o que os pais fazem? Esses mesmos pais que venceram por esforço, por luta, eles vão lá e falam assim, Carol, não aguento ver meu filho sofrer. Você como mãe, ainda fala assim pra mim, você como mãe, você me entende. A gente não aguenta mais ver ele sofrer, ele não tem vida. Eu sei que se ele ficar mais um tempo estudando e se esforçando, ele passa pra uma pública. Mas eu posso pagar uma particular, então ele vai. Carol, você é contra polêmicas de novo. Uma família que pode, que vai dar seu jeito de botar o filho numa particular, você acha isso um grande problema? Não. Tem pessoas brilhantes que vão ser formadas
em universidades privadas e pessoas medíocres formadas em universidades públicas, né? Ok, existe. Onde eu vejo isso como um grande problema é que a minha pergunta é até quando a família vai ter essa possibilidade de abreviar essa jornada dolorosa? Essa anestesia, ela vai durar até quando? Aí na residência faz o quê? Não tem, né? Aí, quando a pessoa tiver lá um enfrentamento num caso bem difícil, dentro da profissão dela, faz o quê? Então, isso também fica aí uma mensagem também pra essa pessoa, que é, cara, olha só, você realmente não foi capaz de vencer por meios próprios, mas teu pai e tua mãe foram lá e fizeram por você. Se a grande preocupação é sobre frustração e traumas, a minha pergunta é, isso também não vai gerar uma frustração? Sim. Esse trauma também é complicado? É muito curioso isso que você está falando, Carol. Assim, na verdade, filho, e você tem 2, e você vai ver isso, né? Não tá só começando, A minha sogra tem 8 filhos. E ela tem uma frase que eu amo. Agora, tadinha, ela já nem fala, tá com 93 anos, já nem fala tanto essa frase. Mas ela dizia assim, eu tenho 8 filhos únicos. E eu achei isso perfeito, que ela dizia. E eu tenho 5 filhos únicos, no caso. E aí, filho é uma matemática, assim, que você vai fazendo também quando você tem filho. É gostoso, mas não é fácil, né? De você entender o perfil do seu filho, e de você fazer quem um caminho... Quem você puxa mais e quem você solta mais, e né? você fazer um caminho para você estimular, respeitar, né? Mas não deixar de estar impulsionando. Assim, rapidamente, assim, a nossa história é mais ou menos essa, assim. Eu e Ed, a gente vem de famílias que fizeram sacrifício, ninguém teve nenhuma vida tão sacrificante, assim, de passar privações, mas nós viemos de famílias que faziam sacrifícios para que a gente alcançasse as coisas. E fizemos carreiras, conseguimos ser bons profissionais na nossa carreira. Excelente. Né? Aí o olhar de filha, né? E aí, como é que direciona a vida dos filhos nesse caminho? Direciona não, como é que dá o norte? Como é que mostra esse norte? E aí cada filho é único, né? Amanda, por exemplo, terminou o ensino médio nos Estados Unidos. Amanda tem muitos talentos. Chegou aqui no dia 23 de dezembro. E aí disse assim pra mim, mãe, eu acho que eu vou estudar para tentar o conservatório de música mesmo. Porque o Enem não dava mais para fazer naquele ano, né? Conservatório de música mesmo. Aí, sabe quando você vê assim uma pessoa com múltiplos talentos, mas isso vai ficar uma pipa que vai voar para vários lugares. Aí eu falei, filha, que tal? O público já passou. Mas que tal você então experimentar esse ano, fazer uma particular da psicologia, que é uma coisa que está na tua cabeça, e você aí sente o que vai. Aí ela me ganhou também falando que eu poderia trabalhar lá na clínica, que eu já estava apaixonada. E aí, eu ainda falei pra ela, você junta lá na frente, porque ela falou assim, e aí depois eu faço musicoterapia. E eu falei, lá na frente você junta, faz a psicologia, que é uma ciência, e lá na frente você junta. Sim. E aí acabou, é uma pílula que deu super certo, aí minha parceirona de trabalho, e é dela, e ela gosta, e a Amanda também só faz o que ela se apaixona. Não foi uma escolha por fuga ou por tentar minimizar o contato com a vida real. Não. Foi uma decisão até de natureza muito prática, né? Você chegou aqui, você já fez esse ensino médio em outro país. Você já chegou aqui, já perdeu esse Enem. Sim, aí assim, da Amanda foi isso. Aí vem a Lara. Né? Que são 2 filhas. Eu digo uma coisa que eu vou contar hoje aqui pra todo mundo. Ai, meu Deus. A diferença da Amanda e da Lara. Vou te contar qual é. Isso aí vai dar treta. Elas tinham 3 anos e 2 anos. Eu comprei uma roupinha que eu paguei pela língua, né? Porque eu dizia assim, gente, bota a criança com roupa igual. Né? Não, aí, quando eu chegava nas lojas, eu adorei aquela roupa. Vou levar para as duas. Aí eu falei, vou levar pra Amanda e pra Lara eu vou levar uma que eu não adorei tanto. Não, me dá uma de cada cor. Então, as duas começaram uma época da vida a andar iguais com cores diferentes. E essa roupinha era uma roupinha, um shortinho, uma blusinha e tinha uma bolsinha que vinha junto com a roupa. Arrumei as duas e fui pro meu quarto me arrumar. Aí vem essa daqui, se olha em frente ao meu espelho do meu quarto e diz, nossa, tô parecendo uma adolescente. Isso, ela tinha 3 anos de idade. Tá? Aí vem a miúda atrás, se olha no espelho, nossa, tô parecendo uma mãe. Então essa é a diferença entre Amanda e Lara, entendeu? E aí, bom, chega a Lara,
no período para fazer vestibular. Ou seja, ela viu, eu planejava até a página 5, né? A Lara planejava até a página 100. Chega a Lara, e aí vamos lá, como é que eu vou poder ser um suporte dentro disso? Nossa, a gente tá aí. É porque eu tava quase. Eu que queria fazer essa pergunta. Eu falei, gente, aquele ditado do santo de casa não faz milagre, casa de ferreira é espeto de pau. Foi verdade, sabe aquela coisa? Porque imagina vocês que já são da área de psicologia, lidando com Fui eu vi- pensar o que fazer de suporte para ela, né? Porque sempre foi uma aluna muito focada, desde criança, era muito esperta, muito focada. Esperta todas são, mas era muito focada. A Lara sempre foi muito focada. Tinha perfil para ser uma estudante, para estudar para medicina, porque também tem gente que tem perfil e tem gente que não tem. Né? Quer dizer, eu vejo, às vezes, criança que diz assim, eu quero ser médico. Vamos ver como é que você vai evoluir, porque exige um sacrifício, um esforço que, às vezes, a pessoa não vai ter que quer. pegar gosto por estudar. E não é só no vestibular, não. É pro resto da Exatamente, vida. é. E aí, ela vai e tenta a primeira vez, frustra. Eu lembro, como se fosse hoje, assim, quando a gente olhou o resultado, ela passaria para o UFRJ para odontologia. E a minha prima estava muito bem numa universidade fora do Brasil, assim. Eu falei, filha, não quer tentar? Não, não quero. Ok, tudo bem. E aí chega o meio aí ela se deu aquele período ali, chega o meio do ano, ela diz, vou fazer psicologia na UF. Falei, tá. Né? No meu coração, não era aquilo. Mas ela quis fazer. Que fez nós moramos no início do Recreio. Imagina. Ela fez essa viagem. Semestre de aventura. Um semestre de viagem, ela viajava. Eu falo até hoje que foi um período muito importante pra mim, porque primeiro que foi meu primeiro contato com faculdade pública, né? E isso faz muita diferença. Sim. Rompeu a bolha, né? Filhinha de mamãe, rapaz, total. né? E a faculdade de psicologia não é igual medicina, que é elitista, né? Querendo ou não. Sim. É uma faculdade que tem todo tipo de gente. Então, assim, literalmente rompi a bolha e pra mim foi muito importante. Lembrei da cena Virada quando chave, né? ela foi levar os documentos na UF, eram umas férias, e eu saí com as 4 dentro do carro. Todo mundo de A gente carrinho, ia num chegando passeio e aí As patricinhas. vamos até a UF para fazer a inscrição lá da Lara. Oba. Chegamos, um lugar, a pequena disse assim, nossa, é fedorento. Eu não sei se vocês já foram no campus Gragoatá, gente, mas é meio, assim, faculdade pouquinho inóspito. Exótico. Exótico, é Aí melhor. subimos, um professor nos recebeu, pegou um papel lá qualquer, anotou um negócio, falou, aí, acho que tu vai fazer não sei quem, aí ele falava assim, entregou o papel, aí saímos todas de lá assim, não vamos comentar, ninguém vai falar do elefante na sala, deixa quieto. Deixa. E pra mim foi ótimo, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito perdida. Então, eu tinha que ir do Recreio pra Niterói, arranjar um jeito de chegar na faculdade. Então, assim, foram experiências muito importantes. E é o que eu digo que foi o momento da vida, pra mim, realmente, que eu decidi o que eu queria fazer, que era medicina. Mas eu acho que você, como mãe, também deve ter passado por isso, de olhar e falar assim, vai lá. Vai. Não, Né? com certeza, com Aí certeza. continua. Aí, nesse semestre, ela saía com a gente, ela só dizia assim, eu não vou trabalhar nunca com vocês, pra mim e pra Amanda. Não vou trabalhar nunca com vocês. Não me vê. Gente, eu gosto de uma coisa, porque eu e a Amanda, a gente tá assim, 200 trabalhos ao mesmo tempo, faz não sei o que. Velocidade de Não, processamento. Deus me livre, eu vou querer ter meu salário, eu trabalhar direitinho. Vocês não sabem nem quanto vocês ganham no mês. Não, é porque assim, eu falava que eu não gostava da ideia de misturar, né, a parte da família com o trabalho. E você Eu sei tem bem. experiência, né? A gente vai Eu um não podcast gostava inteiro muito sobre isso depois. Essa tá? vibe, entendeu? Aí eu falava isso. Mas... E aí chegou no final desse ano e ela diz assim, mamãe, preciso falar uma coisa. Jeitinho Lara de ser. Fala, filha. Não sei. Eu acho que eu não quero. E você pensando, eu tenho certeza. Eu acho que eu não quero continuar a psicologia. Falei, filha, quer fazer o quê? Eu acho que eu quero voltar a estudar para medicina. Falei, fechado. Ok, vambora. Né? Porque era a meta dela. Né? Agora, assim, como família, não é simples. Aí, Não mesmo. Aí ela fez 1 ano mais de estudo e terminou aquele ano. Ela não passou por muito pouco. E passou aquele ano que não era o ano do foco. Foi um ano que ela fez um outro. Sim. Ela não conhecia o foco Sim. ainda. Né? Uhum. E ela passou estudando de só.
Essa menina estudava de 7 Gente, da manhã às 9 da é noite, porque, assim, diariamente. Eu fora umas entrei, madrugadas. isso foi em 2020, né? Então, foi quando eu decidi que eu ia voltar. E aí, no início do ano, ninguém sabia o que ia acontecer no fatídico, né? Então, assim, eu tava muito focada e na época eu ainda ia pro presencial, no cursinho que eu fazia. E, assim, era um curso que a gente ficava o dia inteiro lá. Então, fiquei e tava muito focada, tava com o gás, assim, aquele gás do estou buscando, sabe? Sim, sim. Do início. Aham. E aí, veio a pandemia. E aquele baque, aquele choque. Ninguém podia sair de casa. Mas eu fiz a interpretação na época de, assim, ninguém vai poder sair de casa. Eu já não ia poder sair mesmo. Deixa eu estudar. Então, vou ficar aqui em casa estudando. Entendeu? E aí, eu, cara, meti as caras mesmo, assim. Eu era essa aluna maluca que acordava cedo, dormia tarde, estudando o dia inteiro. E, assim, em parte foi bom porque eu absorvi muito conteúdo. Não vou mentir que, né? Que não verdade, agregou, eu absorvi né? muito Lógico. conteúdo. Aham. Mas, assim, tinha toda a questão da saúde mental que não tava em dia ali, E né? outra, o fato de você não ter passado ainda que por pouco. Fazer esse ritmo que foi velocista, virar maratona, encarar mais um ano, sei lá Sim. quantos anos, aí já começa a ficar insustentável, Então, aí, né? só Que pra foi- gente concluir, né, o que eu tava falando, e aí entra o lugar dos pais, que é hora da gente dizer que a gente vai pagar uma faculdade, porque para particular ela Sim, passava para qualquer sim. uma. Que a gente vai pagar uma faculdade particular. E fizemos um ensaio disso, chegamos a fazer matrícula dela na universidade, e ela, mais uma vez, chega e diz, eu não vou fazer essa faculdade, eu vou estudar para medicina de novo. E aí é quando ela tem o feliz encontro com vocês, com o foco. E aí Que eu acho muda que se sustentou por isso também. Porque aí ela encontrou um espaço onde Aí a ela gente viu que a equilibrou, saúde né? mental tava equilibrada. É. Gente, que papo delicioso. Dava pra mais algumas Dá horas. vocês dois aí Dava. rápido um recado para essa galera que tá aí, que a gente vai divulgar isso aqui pra galera vestibulanda, né? Então, Lara, começa você, que já viveu tudo isso na pele, saiu vitoriosa, sobrevivente vitoriosa. Gente, eu acho que é muito propício aqui no podcast que a gente tá falar pra vocês não esquecerem de cuidar da saúde mental de vocês, porque é uma parte essencial do processo. Apesar de muitas pessoas ainda terem um pouco esse tabu, ainda terem isso como, né, uma coisa meio secundária. E eu diria que não, que é uma coisa tão primária quanto estudar matemática, estudar química, estudar física, cuidar da sua saúde mental. E, assim, buscar as coisas que te fazem bem no cotidiano, igual a gente falou anteriormente aqui no podcast. Você precisa de doses diárias de válvula de escape, de coisas boas, para você conseguir aguentar tudo que você está passando. Então, assim, acho que o meu recado hoje é esse. Não esqueçam desse lado também. Bom, eu acho que só pra novamente voltar num ponto importante que a gente conversou aqui, saúde mental não é sobre gratiluz ou acolhimento máximo de todas as suas dificuldades e inseguranças. Saúde mental é sobre ter coragem para fazer o que precisa ser feito, a história do necessário, né? E muitas vezes o que precisa ser feito é uma pausa, né? A gente descansa para não desistir. Bem-estar, as doses de alegria e todas as outras ferramentas que a gente falou, que são exemplos, né, de como a gente pode tentar cuidar um pouquinho melhor da nossa saúde. Quando você passa a entender isso não como perda de tempo, mas como ganho de qualidade, inclusive se é para falar sobre produtividade, performance, Carol, é tudo muito objetivo, no final das contas é a nota no papel, a gente falou sobre isso. Se você começa a vincular que isso também vai te trazer ganhos nesse sentido, você troca essa culpa, né, por uma capacidade de discernir que hora você está enrolando e que hora realmente você precisa respeitar que o limite do teu corpo deu. Eu acho que é isso, é não ter medo também. A gente falou aqui sobre essa questão da complexidade, de como a família se posiciona nisso. E, cara, essas relações são muito complexas. A gente se entendendo com a gente mesmo é muito complexo. E a gente tem muito medo, né? Medo de mudar de opinião, medo de ter que remodelar as nossas margens, os nossos limites. Eu achei que eu podia até aqui, não, mas acho que eu posso ir um pouquinho a mais. Se teste, né? Eu acho que isso é tão importante também. Tá tudo bem. Depois falar, putz, cara, eu pensava de um jeito e agora eu testei e vi que é outro. Tá tudo bem. Muito bem, meninas. ok, gente. Queridas, muito bom, viu? Muito obrigada. Obrigada demais. Obrigada a vocês. Queríamos aí deixar com agradecimento também um pedido da galera se inscrever no canal,
ativar o sininho para poder receber as notificações dos nossos vídeos, seguir a gente nas redes sociais. Se quiserem ouvir mais da Carol, ela também tem um canal lá do Foco dela, o documentário do Foco eu assisti, tá lindo, me emocionei. Seguir eles nas redes sociais, né? E é isso, galerinha, ficamos por aqui. Ok, um beijo. Um beijo. Foi uma delícia. Beijo, Pena que acabou. obrigada. Tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau.